Sem dúvida nenhuma, a maior dificuldade da advocacia hoje é conseguir cliente. O advogado não sabe como captar clientes. A faculdade de Direito não ensinou o advogado como ele faz para poder captar clientes, para ter previsibilidade financeira e vender seus serviços todos os dias. O meu nome é Isaías Alves, eu ensino advogados a construir um faturamento de até R$30 mil num prazo médio de 90 dias, mesmo o advogado sendo iniciante, mesmo o advogado não tendo experiência. É muito comum na advocacia o advogado ficar 5 anos numa faculdade de Direito, depois uma luta danada para ele conseguir passar na OAB e pegar a sua carteira e fazer a inscrição na Ordem dos Advogados no Brasil. Quando o advogado pega essa carteira, ele se sente apto para poder fazer o exercício da advocacia de forma legal. Entretanto, esse advogado bate nele uma angústia muito grande. O que ele vai fazer agora? Como ele vai sobreviver da advocacia? Começa a receber a cobrança da família, dos pais, dos amigos, as festas em casa. E aí, como é que está a sua advocacia? Você já passou no concurso público? Você está advogando, já está sobrevivendo do seu próprio trabalho? E começa aquelas cobranças e aquela angústia. Comigo também foi assim. No início da minha advocacia, eu não tinha uma área específica, então eu estava perdido num oceano de oportunidades que eu não conseguia entender. Eu comecei a trabalhar diversas áreas do direito, eu tive clientes criminais, eu tive clientes cíveis, eu tive clientes trabalhistas, eu fiz alguns clientes de direito administrativo. Eu entendia e fui treinado na faculdade que eu precisava de ter uma pós-graduação, que essa pós-graduação supostamente ia fazer eu atingir mais clientes, eu atender mais pessoas. Só que foi uma ilusão muito grande, porque eu fiz a pós-graduação em Direito Civil, foi uma extensão da faculdade, eu tive até uma boa base do processo civil, entretanto ele não me trouxe cliente nenhum. Então eu ouvi na faculdade dizer que tinha alguns advogados conseguindo fechar bons contratos na área de saúde. Aí lá vai eu fazer uma pós-graduação na área de saúde para ver se eu conseguia pegar um pouco desse mercado, mas foi somente vagando de um lado para o outro até eu me deparar com uma ação trabalhista e me apaixonar pelo direito do trabalho. Eu gosto muito dos direitos sociais, desde a época da faculdade. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas e eu sempre me comuniquei com a dor das pessoas. E no direito trabalhista eu consegui também fazer uma previsão financeira mais fácil e mais rápido. Por quê? As ações são bem mais céleres. Então eu me identifiquei com isso. Mas existe só o direito trabalhista para o advogado conseguir captar cliente? É claro que não. Existem várias áreas do direito que são extremamente promissoras. Entretanto, o advogado precisa de aprender a precificar os seus serviços e fazer a sua valorização. É muito difícil o advogado sobreviver nesse mercado de advocacia cada vez mais competitivo, com grandes escritórios, com advogados com vasta experiência, e os advogados recém-formados ou advogados iniciantes, eles têm uma grande dificuldade, porque eles têm muita insegurança, eles não têm prática nem na advocacia, nem como captar clientes. Para captar clientes, no meu ponto de vista, nunca foi tão fácil. Por que nunca foi tão fácil? Porque hoje existe o marketing digital e existe o tráfego pago. Foi muito difícil eu descobrir. Eu sempre ouvi dizer que existia marketing, mas a advocacia, o estatuto da OAB proibia o advogado de fazer marketing. Então eu nunca dei essa atenção. Eu pensava que eu não podia me posicionar, eu não podia vender o meu trabalho. Eu vivia numa ilusão muito grande, que eu imagino que diversos advogados que estão escutando o meu vídeo devem estar se comunicando com essa dor, porque foi uma coisa que eu passei, e somente com o estudo do marketing digital, somente com participar de grupos de mentoria, é que eu consegui alavancar a minha advocacia. Hoje a minha advocacia é totalmente diferente. Hoje eu faço um posicionamento digital específico na área que eu milito, que é o direito do trabalho. Todo o meu posicionamento digital é voltado para a área trabalhista, para atrair cada dia que passa mais clientes trabalhistas. Nesses últimos 6 anos, o nosso escritório conseguiu atingir uma meta que eu sonhava no final da vida, que seria atingir 5 mil processos.
Hoje a gente tem 5.000 processos no escritório, se eu não me engano, 5.100 processos atualmente no nosso escritório. Próximo a isso, mais ou menos. E isso me trouxe o quê? Me trouxe previsão financeira, quer dizer, eu tenho fechamentos todos os dias no meu escritório. A gente fecha hoje uma média de 70 a 100 contratos todos os meses. A gente tem um hábito de ter um fechamento de 4 a 8 contratos diários. Tudo isso através do tráfego pago, quer dizer, que é o impulsionamento dos nossos anúncios e o nosso posicionamento digital. A gente posta aqui no escritório um vídeo todos os dias sobre a área trabalhista. Por que a gente faz isso? Porque eu tento mostrar para o meu cliente, primeiro, que as minhas redes sociais são atualizadas. Segundo, rede social é uma rede social de engajamento e de relacionamento. Então, qual advogado passa na frente? Aquele advogado que faz isso todos os dias, aquele advogado que está comprometido. O cliente, quando ele vai te contratar, ele não te conhece. O cliente, ele não sabe quem é você. O primeiro contato que ele está tendo é pela dor dele, sabe que você é advogado. Onde que o cliente vai saber mais informações sobre você? É aquelas pessoas que te indicaram? Nem sempre essa indicação a pessoa teve a oportunidade de receber seus serviços, seus produtos. Então, como que esse cliente te contrata? Ele coloca a dor dele, muitas das vezes a vida dele na sua mão sem ele te conhecer. Isso é uma dúvida muito interessante e latente para os advogados. O cliente consegue te conhecer através das redes sociais e através do Google. Isaías, ele te conhece através do tráfego pago? Também. Através do tráfego pago, esse cliente chega até você, ele chega até o seu telefone celular, até o seu WhatsApp. Só que o que faz esse cliente fechar o contrato é a segurança que o seu atendimento demonstra para esse cliente. Não só aquela segurança do cliente fazer um atendimento com você presencial, no olho a olho, como a gente fazia antigamente, ou mesmo fazer uma chamada de vídeo, você olhando para o cliente e explicando o problema que esse cliente tem, apresentando para esse cliente uma solução para a dor, dizendo para esse cliente que você pode ajudar ele. Só que, hoje em dia, o cliente vai no Google e vai na página do Google Maps, lá tem um relatório dos seus clientes. O que é isso? É a experiência que esses clientes tiveram no seu escritório, como que foi essa experiência com eles? Foi uma experiência boa? Foi uma experiência produtiva? Foi uma experiência ruim? Esses clientes podem ir lá e dizer isso na internet. O advogado não tem condição de remover essas avaliações positivas ou negativas. Ela é um feedback que os clientes deixam para novos clientes desse advogado. Então é fundamental o advogado alimentar esses feedbacks. A gente aqui no escritório, a gente tem 822 avaliações no Google e todas as avaliações de clientes trabalhistas. Isaías, todas as avaliações positivas? Não, porque perfeito só foi Jesus Cristo. E você não vence todas as suas ações, você não agrada todos os seus clientes, e isso é a coisa mais natural do mundo, e eu acho até bom que é assim, porque quando o cliente vê que você tem avaliações positivas e tem avaliações negativas, ele percebe que aquele perfil é verdadeiro. E outra coisa que o advogado tem que tomar cuidado, o número de avaliações do advogado tem que ser, na sua maioria, positivas. Quer dizer, você não pode prometer resultado, mas você tem que fazer uma entrega fantástica. Depois que você vender o seu trabalho, quer dizer que o cliente chegar na sua base, ele tem que ser, além de ser recebido, você tem que fazer uma entrega fantástica. Quer dizer, dar o seu melhor. O cliente tem que perceber que você está interessado na ação dele. O cliente tem que perceber que você quer ajudar ele, não só que você quer vender seu produto, seu serviço. Porque quando o cliente percebe que você só quer vender para ele, naturalmente, mesmo o cliente precisando de você, ele se afasta. Ele se sente que você quer enganar ele ou que você quer aproveitar dele. Então, o advogado tem que aprender a comunicar com a dor desse cliente. Ele tem que aprender que, quando o cliente olha as suas avaliações, alguns deles não estão satisfeitos. Ele quer também olhar suas redes sociais. Qual que é o posicionamento das suas redes sociais? Aí vem um problema da maioria da advocacia.
porque eles entendem que as redes sociais é um momento de lazer. E as redes sociais, ela pode ser o seu cartão de visita para o seu cliente. Na verdade, elas são um cartão de visita para o seu cliente, porque é uma oportunidade do seu cliente te conhecer. Lá tem a sua foto, o cliente gera credibilidade, o cliente saber com quem ele está lidando. Muitos advogados usam a foto do escritório de advocacia, não tem problema nenhum com isso, mas eu prefiro usar a minha foto pessoal, porque eu entendo que as redes sociais é uma conexão. Pessoas, elas se conectam com pessoas, então aumenta significativamente a autoridade do cliente saber quem é o advogado que patrocina a sua causa, quem ele está confiando os seus serviços. E é outra coisa fundamental também, é o cliente chegar lá e perceber qual o posicionamento do advogado. Quando eu falo posicionamento, eu não estou dizendo posicionamento político, direita ou esquerda. Isso não tem relação nenhuma com a advocacia. Eu falo posicionamento na advocacia. Qual área que o advogado milita? Se o cliente chega lá e vê que o advogado até faz posts, mas ele faz posts de direito civil, direito penal, direito trabalhista, o cliente vê que o advogado é generalista. E ele é como se fosse um pato. O pato não nada bem, o pato até bota, mas o ovo dele não é comercial, o pato não consegue voar, o pato faz várias atividades, mas com baixa complexidade ou com baixa perfeição. E na advocacia é a mesma coisa. Quando você procura um médico, você tem um problema, por exemplo, no joelho, você quer operar esse joelho com um médico especialista em joelho, porque o médico já passou muitas vezes aquela situação e os problemas que você tem para o médico vão ser mais fáceis de ser resolvidos. Qual seria a diferença para a advocacia? Na advocacia, no meu ponto de vista, é a mesma coisa. Na advocacia, o advogado precisa se posicionar como especialista. Então, se a dor do cliente, por exemplo, é direito do trabalho, ele chega no meu perfil, ele vê muitas publicações de direito do trabalho, ele vê muitos vídeos que eu posto de dicas sobre rescisão indireta, sobre vínculo empregatício, sobre atestado médico, se a empresa deve aceitar ou não, ou se, por exemplo, se fosse um advogado de família, sobre divórcio, pensão alimentícia, guarda compartilhada, alguns casos, e esses vídeos com uma comunicação clara, não como comunicação de juridiquê. Eu vejo que alguns advogados postam jurisprudência, que são coisas técnicas. Jurisprudência tem advogado que não entende. Você imagina o cliente. Então o cliente tem que entender aquilo de forma simples, o que é um divórcio, o que é uma ação trabalhista, e assim sucessivamente, que nisso gera uma autoridade que você não tem noção. Porque quando o cliente percebe que ele está na mão de um especialista, ele percebe que esse advogado, ele é um advogado militante, é um advogado que está ali todos os dias, é um advogado que comunica com ele com muita facilidade, com a dor, ele não tem que conversar com ele com pesquisas. Ah, eu estou com dúvida disso, eu vou pesquisar. O advogado responde ele prontamente, o advogado está ali para resolver o problema dele com facilidade. O advogado foca na dor dele. Isso muda tudo, porque o cliente te vê com outros olhos. Você passa na frente de 95% da advocacia, mesmo que você não tenha tanta experiência. O cliente não está procurando isso, o cliente está procurando conexão. Então o cliente se conecta com você, e quando o cliente te procura para conversar sobre a dor dele e você se mostra, entrega valor para ele, explica para ele que você entende do problema, que você pode ajudar ele, quais são as fases, que o problema dele, apesar de ser um problema complexo, um problema simples, entrega valor para ele, fala para ele, mostra para ele estudo de casos, que você já teve sucesso em ações tais, que você tem diversas publicações sobre esse assunto. Quais são as publicações hoje? Antigamente era blog, né? Você tinha que ter publicações em artigos. Hoje em dia são vídeos. Hoje em dia o cliente comunica muito com o vídeo, o cliente para e ouve o seu vídeo. Mesmo se o cliente às vezes ele não pode ouvir o vídeo com áudio, mas quando você publica nas redes sociais, você coloca uma legenda. A própria rede social, você não precisa de ser um expert para fazer um vídeo. Você não precisa de ter lá uma câmera fotográfica e fazer um vídeo no estúdio. Isso até não comunica com o cliente. O que comunica com o cliente é simplicidade. Um smartphone todo advogado tem. Você pega ali e faz um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, explicando a dor do cliente, focado na dor do cliente. Isso comunica muito, isso gera uma autoridade absurda. Muitos clientes, às vezes, eles veem que
aquele vídeo seu que você postou, às vezes não comunicam com a dor dele naquele momento, mas eles encaminham esse vídeo para outras pessoas, para amigos, para familiares. Alguns advogados começam a te seguir nas redes sociais, percebem que você é autoridade em determinada área. Esses advogados, quando tem cliente, por exemplo, no meu caso trabalhista, é muito comum toda semana eu tenho advogados me chamando, querendo fazer parceria comigo, os alunos da mentoria querendo fazer parceria no direito do trabalho. E a gente faz parceria numa boa, e eu também faço isso com eles. Algumas áreas que eu não milito, eu faço parceria. Mês passado a gente fechou um contrato no escritório, no criminal, que eu não milito, foi uma parceria de R$25 mil. Então, assim, foi uma coisa muito boa para o meu escritório e uma coisa muito boa para o escritório do parceiro. E isso é muito natural. E dentro de um ambiente jurídico, a gente é uma ilusão muito grande advogado falar que compete com o outro. Muito pelo contrário. Nós, advogados, deveríamos ser unidos. Nós, advogados, deveríamos ter muita responsabilidade com a advocacia do colega, não tratar o colega mal em audiência, o que cada advogado tão somente está defendendo o interesse do seu cliente. E não tem nada de anormal nisso. O direito mais sagrado que tem na Constituição é o direito ao contraditório e da ampla defesa. E o advogado tem o direito de fazer isso, mas eu acho que o advogado não deveria atacar o outro cliente em audiência. Eu fico muito triste na área que eu milito trabalhista, é muito comum você ver advogados se atacando em audiência. Eu fico muito triste com isso, ou advogados quando entram em contato para fazer um acordo, o outro advogado trata mal, acha que porque um advogado está pedindo para fazer um acordo que a ação está perdida e etc. E levam isso para outro caminho. Mas vamos voltar para o nosso assunto, que é a captação de clientes. Essa autoridade que eu disse na rede social, ela é fantástica, só que ela não é de um dia para o outro. O posicionamento digital, ele deve ser feito com habitualidade, com constância. Eu dou um exemplo, academia. Academia, todo mundo sonha em ter uma barriga, um abdômen trincado. Mas para você ter um abdômen trincado, não adianta você ir na academia uma vez por mês, 2 vezes por ano. Não adianta você não fazer uma dieta, você precisa de ter um compromisso. E esse compromisso que muda o resultado. Quer dizer, é o pouco que você faz todos os dias. Tudo na vida é relacionamento. Para você virar advogado, você não chegou na porta da OAB e falou que gostaria de ser advogado. Você teve que passar 5 anos numa faculdade de Direito e ainda ser submetido por uma prova do Conselho de Classe para você ter habilidade para ser um advogado. Na advocacia não seria diferente. Só que na advocacia existem técnicas e estratégias que a gente pode aplicar e pode acelerar esse resultado. Uma é constância, outra é tráfico pago. Gente, o Estatuto da OAB não proíbe o advogado de fazer tráfico pago, do advogado divulgar os seus serviços. Você tem dúvida disso? Vai lá no site da OAB e verifica o provimento regional. Veja quem são os diretores da OAB e os conselheiros e olha os seus escritórios se eles não têm tráfico pago, se eles não têm alavancagem no seu escritório. Eles não estão na OAB à toa. Não existe almoço grátis. Então é muito comum a gente dizer isso. O advogado precisa de entender que se ele não aprender a vender o seu serviço, ele pode mudar de profissão, ele não serve para a advocacia. Se o advogado quer ter segurança, quer ter todo dia 5 um valor fixo, ele esquece a advocacia, vai para o concurso público, porque no concurso público o advogado vai ter estabilidade. Só que o concurso público são para poucos, são poucas vagas disponíveis. Precisa também de disciplina, precisa também de constância. Tudo que é bom na vida, gente, não é fácil, dá trabalho. Tudo que é bom na vida você tem que estudar. Tudo que é bom na vida você tem que suar a sua camisa. Você tem que dedicar. Até na mentoria, eu tenho muitos alunos que têm um resultado fantástico e outros não. Porque o simples fato de você entrar na mentoria também não muda o jogo da sua advocacia. Um simples fato de você fazer uma pós-graduação não muda o jogo da sua advocacia. O que muda o jogo da sua advocacia é o empenho. Aquele advogado que só sabe direito, que é um advogado técnico, ele é muito bom, só que esse advogado não vai conseguir previsão financeira. Esse advogado não vai conseguir crescer e não vai conseguir vencer na advocacia.
Eu posto e tem alguns advogados que vivem comentando, dizendo de técnica, de técnica, de técnica. É muito importante ter técnica, é muito importante ter a prática. Eu não estou dizendo aqui que a pós-graduação não agrega nada para a vida do advogado. O que eu quero que o advogado entenda é que a pós-graduação não te traz clientes. Porque depois que você fecha o contrato com o cliente, você precisa de ter um empenho, sim. Só que presta atenção, se você cria um posicionamento digital, você para fazer vídeo, você tem que estudar. Você tem que estudar técnicas, você tem que estudar o direito, para você não falar besteira e não passar vergonha. Então, você, a partir do momento que você escolhe uma área para ser especialista nessa área, no início, você tem que estudar muito, você tem que fazer uma pós-graduação, você tem que pesquisar muita jurisprudência, mas depois aquele problema se repete. Quando aquele problema se repete, ele vem para a primeira memória. Na primeira memória, você não tem mais tanta demanda para você estudar aquilo, porque aquilo se repete. Se é direito do trabalho, vínculo de emprego, os 4 requisitos eles vão sempre se repetirem. Se é uma demanda de consumidor, por exemplo, vamos supor uma negativação indevida, o advogado tem que ter a habilidade que a negativação tem que ser única. Existe súmula no STJ que fala isso. Então, o advogado, quando aprender isso vai se repetindo, e o advogado vai transformando a sua autoridade. E você transforma uma autoridade e tem previsibilidade de cliente todos os dias, você junta a fome com a vontade de comer. Entenda isso, abre a cabeça para isso, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Vender o seu trabalho e ter uma entrega. Gente, se você não pode prometer resultado na advocacia. Entrega não é resultado, mas tudo aquilo que você dedica, que você tem empenho, você aproxima mais da excelência, você aproxima mais do resultado. Você começa lá no seu comercial, ou você mesmo fazendo, ou treinando outras pessoas para fazer o atendimento, você começa a filtrar que tipo de ação é perfil ou não para o seu escritório. Os clientes passam a te procurar. Não é você que passa a sair na rua igual doido, entregando o cartão e procurando o cliente. É o contrário. O cliente que vem a você e diz o problema dele. E você vai fazer 2 análises. Se é um problema que você resolve, é um problema que tem previsibilidade, quer dizer que você tem chance de resolver, e se aquele problema financeiramente é interessante ou não. Porque se aquele problema não é interessante para você, não é o perfil do seu escritório, você tem que dizer não. Você tem que virar para o seu cliente e ser honesto com ele. Olha, esse perfil não é do meu escritório, eu não vou conseguir te atender. Eu faço muito isso. Quantas vezes eu faço uma análise de estudo de caso no direito do trabalho, eu percebo que o cliente não tem direito a ser reivindicado. O cliente acha que recebeu pouco numa rescisão, por exemplo, que ele pediu demissão. E eu explico para ele que quando ele pede demissão, desconta-se o aviso prévio e não tem o que fazer. Então, eu sou muito honesto com esse cliente, eu não pego a ação dele para dizer, tentar provar, tentar forçar um acordo na Justiça do Trabalho. Não, eu não pego essa ação, porque essa ação não é interessante para o meu escritório, essa ação não vai trazer para mim previsibilidade financeira. Dizer isso para vocês, as pessoas falam assim, mas nossa, você trabalha com previsibilidade financeira? Eu falo, claro que sim. O nosso escritório de advocacia não é uma instituição de caridade. Eu não consigo pagar minhas contas por caridade ou previsão financeira. É claro que a gente tem que ter o lado humano. Eu faço muitas ações no escritório de clientes que eu nem cobro honorários. Por exemplo, eu tenho muitas ações de clientes que foram agredidas pelo seu marido e acabam sendo ameaçados na Justiça do Trabalho. Esse tipo de ação eu pego, eu explico, eu tenho todo carinho com essa cliente e não cobro honorários dela. Por que eu não cobro honorários dela? Porque eu entendo também que a advocacia tem que ter um fim social. E quando a gente faz isso, a gente faz o bem para o próximo, a gente encontra o bem lá na frente. Porque eu aprendi isso com minha mãe desde o início, que a gente na vida planta o que a gente colhe. Mas uma empresa, você tem que ter estratégia, você tem que ter o provisionamento de lucro. Empresa tem que gerar lucro. Advogado tem que cobrar honorários justos. O advogado tem que valorizar o seu trabalho. Não foi fácil para pagar a faculdade de Direito. Mesmo que você não tenha pago a faculdade de Direito, que você tenha bolsa, por exemplo, não foi fácil para você conseguir aquela bolsa. Você teve que estudar muito para chegar ali. Ou se sua família pagou a faculdade para você, os seus pais tiveram que abrir mão de algum tipo de conforto, de algum tipo de segurança, para poder fazer um futuro para você. Então você não pode simplesmente não cobrar um valor irrisório dos seus trabalhos
e não valorizar o seu trabalho. Se o cliente não valoriza o seu trabalho, tudo bem, não tem problema nenhum. Esse cliente não é perfil do seu escritório. Vamos partir para outros clientes. Porque quando a gente cria um posicionamento digital e a gente cria um tráfego pago muito bem feito, esses clientes começam a vir até a gente. Eu vejo também muitos alunos e muitos amigos dizerem que o tráfego pago por agência não tem funcionado. Por que que não funciona? Primeiro, culpado é o próprio advogado e também a agência. Porque você não vende seu serviço para qualquer um. Eu vou dar um exemplo: direito do trabalho. O direito do trabalho tem uma gama enorme de áreas, tem uma gama enorme de ações diferentes. E você tem que entender qual o perfil do seu cliente. O perfil que eu quero dizer é qual a idade que compra o seu serviço, qual dor do seu cliente traz o melhor resultado para o seu escritório, quem que se comunica mais com essa dor, é homem, é mulher, qual que é a faixa etária dele, qual que é a profissão dele. Eu vejo muitos advogados muito bem sucedidos na área trabalhista que eles se fazem um subnicho nessa área. Por exemplo, eles só fazem ações para bancário, eles só fazem ações para transporte, ou seja, para rodoviários, eu acho que chama o nome disso. E tem outros advogados que fazem ações genéricas, eles fazem ações para várias áreas. Não tem problema nenhum nisso. Tudo é através de um posicionamento digital. Quando você vai para uma agência e você só faz, por exemplo, você só milita com ação de bancário, você tem que deixar muito claro isso para a agência, que os criativos têm que ser para bancário, a idade que o bancário contrata, qual que é a faixa de renda. Você consegue hoje pelo Meta selecionar até a marca do telefone. Por exemplo, se você quiser que o seu anúncio só apareça para pessoas que têm um iPhone tal, 17, 15, 16, ou que ele só apareça para o Samsung S25, S26 e assim sucessivamente, você pode fazer. Quando você dá a informação para a plataforma qual é o perfil de cliente que você tem, a plataforma é uma troca, é um ganha-ganha. Ela quer mostrar o seu trabalho para muitas pessoas, para que essas pessoas cliquem, porque você paga a plataforma pelo clique, quer dizer, toda vez que um cliente clica, que você paga, você tem um saldo lá no cartão de crédito, ou um valor pré-pago que você deixa na plataforma, só que você tem que informar para a plataforma quem que compra o seu serviço. Agora, se você chega, faz o tráfego e delega para a plataforma, que muita gente fala, muitas agências falam, que a plataforma tem uma inteligência artificial. Tem mesmo, mas essa inteligência artificial, ela não é capaz de adivinhar quem que é seu cliente ideal. Ela quer entregar todo tipo de cliente para você. E acaba que o advogado faz o tráfego pago, mas não tem o resultado que ele esperava. Mas o problema é o tráfego pago? Claro que não. O problema é a estratégia. O problema é que ele faz a coisa sem ter estratégia. É como você advogar e não preparar para um processo. Fazer uma audiência e não se preparar. Você não vai conseguir resultado com isso. Por que você não vai conseguir resultado? Se você chega na audiência, você não conhece o processo, você não estudou o processo, você não sabe qual que é o ônus de prova, quem que é o ônus de prova, é seu, é da outra parte, e ainda você quer colher bons frutos disso, você está totalmente despreparado. Você precisa se preparar para prestar um serviço de qualidade. Lá em Provérbios, na Bíblia, fala que a excelência trabalha para os reis. Então você precisa de ser excelente, você precisa de estudar, você precisa de ter estratégia. Hoje em dia, para você se dar bem na advocacia, não basta apenas você ser um técnico em direito. Você tem que estudar outras áreas. Você também tem que ser técnico em inteligência artificial, ou seja, você tem que aprender como que funciona a IA, como a IA pode ajudar o seu escritório. Você tem que aprender técnicas de tráfego pago, que é o marketing digital. Você tem que aprender também a lidar com pessoas, a ouvir pessoas, como que comporta o relacionamento do seu cliente. Ou seja, você tem que ter algo diferente, você tem que ter um diferencial. E aonde que você busca esse diferencial? É o conhecimento. Conhecimento liberta, conhecimento abre portas. Mas esse conhecimento, ele não é vendido na faculdade. Esse conhecimento não é vendido como uma pós-graduação. Esse conhecimento está no mercado com poucos players,
poucas pessoas entenderam a importância de fazer uma mentoria. Não é que eu quero vender a minha mentoria para vocês, mas a mentoria é um treinamento estratégico, não do direito, é um treinamento estratégico de como ter sucesso, ter prosperidade com o direito. E isso traz frutos que você não possa imaginar. Por quê? Você vai lidar e relacionar com pessoas que têm muitos anos de advocacia. Eu tenho mais de 5.000 processos. Eu tenho uma experiência muito grande sentado à frente de um escritório de advocacia, seja de contrato com empresas, seja de relacionamento com o cliente. Eu entendo muito e eu estudo muito isso. Para quê? Para poder dividir isso com vocês. Mas esse conhecimento não é só meu. Vocês, no ambiente de mentoria, não aprendem só comigo, vocês aprendem com muitos advogados, vocês aprendem muitos insights. Lá no nosso grupo do WhatsApp, na nossa fraternidade, você vai poder compartilhar suas dores, você vai poder compartilhar seus sucessos. Às vezes, uma dor que você tem, outros advogados que estão lá na plataforma já venceram essa dor no passado e eles podem te ajudar com muita facilidade, porque não é um ambiente que um advogado concorre com o outro, é o contrário, é um ambiente que um advogado dá a mão para o outro para todo mundo crescer, para todo mundo buscar um bem comum que é prosperidade. Ah, Isaías, é uma mentoria para dinheiro? Não só para dinheiro, mas uma mentoria para sucesso na advocacia. Algumas pessoas o sucesso é dinheiro, outras pessoas o sucesso é ter mais tempo com a sua família, outras pessoas o sucesso é ter uma estabilidade financeira. Cada pessoa enxerga o sucesso de forma diferente, porque o sucesso ele é individual. Então eu não posso dizer que a mentoria só te ensina o sucesso, mas ela te ensina relacionamento, ela te ensina a te dar segurança, te dá confiança, te dá preparação para fazer uma audiência, te ensina como precificar seus serviços de forma correta, te ensina de como se apresentar para o seu cliente como especialista. Não é só usar terno e gravata para os homens, ou a mulher usar uma postura visual. Isso ajuda também, mas não é só isso. Depende da área, depende de como que você vai comunicar, qual que é o nicho do seu cliente. A gente ensina muito a pessoa a estudar, mas não é estudar 20 minutos e falar, olha, meu cliente é isso, isso e isso, não. Você tem que passar uma semana estudando esse cliente. Toda vez que você fechar um contrato, que você tiver um resultado nesse contrato, além do direito, você tem que conversar com esse cliente, como que ele chegou até você, qual que é as expectativas dele com o seu escritório e mapear isso, a idade desse cliente, a dor, porque aquilo se repete. A dor que é com a pessoa que vive um divórcio, várias pessoas vão viver um divórcio, vão viver uma ação trabalhista, vão viver um tribunal do júri, um crime contra a vida. A gente acha isso óbvio, mas não é. Quando a gente estuda e domina isso, você não tem noção do tanto que você passa na frente das pessoas. E quando a gente não toma uma decisão, a gente tem medo, ou a gente tem receio, a gente acha que não é para mim, a gente acha que é muito caro, que a gente acha que não é o momento ideal, que eu prefiro estudar um pouco mais, que eu prefiro investir um pouco mais em estrutura, você está perdendo aquele momento, aquela oportunidade de começar. E outros centenas de milhares de advogados estão começando, estão atendendo os clientes que poderiam ser seus, estão ganhando dinheiro, estão tendo estrutura, estão comprando imóveis, estão trocando seus veículos, estão tendo estrutura financeira, uma coisa que poderia ser de você e não é. Ah, Isaías, mas eu só fecho clientes porque eu está na mentoria? Claro que não. Mas como é que você fecha contrato se o cliente não sabe que você existe? A mentoria ela é apenas um veículo que vai ensinar vocês aonde está o cliente, aonde colocar as fichas de vocês, aonde vocês devem depositar as esperanças de vocês, porque isso muda o jogo. Você sai com uma pescaria, com uma varinha de pescar, e outro sai com a isca perfeita do peixe que ele quer pescar, muda todo o resultado. Pode ser que um venha com uma bota e o outro venha com salmão. Mas qual que é a diferença? Foi sorte? Não existe sorte, existe preparação. Se esse vídeo faz sentido para você, eu vou deixar o link da mentoria aqui embaixo e te espero você na nossa fraternidade. Pessoal, tamo junto, grande abraço para vocês.